que já apresentou. E primeiro eu queria dizer que eu não sou nenhum palestrante experiente e consagrado, tá? Na verdade, eu sou um membro da Sociedade Teosófica que, como alguém que se interessa por uma busca, procura desenvolver um estudo e, considerando o tamanho diminuto da Loja Teosófica Unidade, a pouca quantidade de membros interessados, nós nos aventuramos a conversar um pouco ou dirigir alguns trabalhos com o intuito de divulgar a teosofia, com o intuito de desenvolver o principal trabalho da Sociedade Teosófica, que é levar à humanidade um pouco dessa sabedoria sagrada que há séculos vem sendo guardada nas escolas de mistério. Aquele pouquinho daquele véu que foi erguido por intermédio da senhora Blavatsky, ao nos contemplar com conhecimentos ensinados por aqueles mestres iniciados, os nossos mestres de sabedoria, como assim se diz. Mas enfim, ao trabalhar com essas questões, precisamos ter em mente alguns problemas. Primeiro, nomenclatura utilizada. Eu hoje estou focando um pouco isso, falando isso, porque eu passei por esse tipo de desafio e às vezes me parece que alguns colegas, algumas pessoas interessadas numa busca, num estudo da obra teosófica, se depara também com um grande problema relacionado à nomenclatura de alguns termos. E eu fico alerta nesse sentido, já que praticamente toda a obra de Blavatsky ela foi escrita em inglês. Ela escreveu em inglês, muitas delas já uma tradução de algo que ela leu numa língua esquecida, Senzar, e que teve que, em certos termos, em Cesar, ela apresentar em sânscrito. Porém, a obra ela escreveu em inglês e mesmo assim mantendo alguns termos em sânscrito, uma vez que a língua inglesa não tinha expressões com a robustez suficiente para representar alguns conceitos sânscritos. E, obviamente, as obras que nós temos teosóficas, elas já são traduções para a língua portuguesa. E existe, com certeza, aí uma pequena dificuldade em se fazer a devida transcrição de algo que está escrito numa língua diferenciada para o português, sem sofrer influência do modo de pensar e de ver do tradutor. A nossa língua portuguesa ela é rica em vocábulos que têm vários significados, especialmente quando falamos, por exemplo, do cearês. Se eu chegar para um paulista, digamos assim, que nunca visitou o Ceará, não tem muito contato com amigos cearenses, e usar a expressão, pega esse papel aqui e rebola no mato. Ele vai olhar, como assim? Rebola no mato? Você quer que eu vá me rebolar no mato? Veja bem, então para nós já é um pouco diferente. O que é rebola no mato? O que é essa expressão para nós, nossa cadeia cultural? Que nós temos? Jogar no lixo. Então há uma problemática realmente em termos de linguagem de expressões. E quando se visita as obras teosóficas, isso se torna muito grave. E eu posso citar como exemplo, por exemplo, a definição de corpo astral. Se alguém tiver dúvida, eu estiver falando algo que os senhores ainda não tiverem contato com essas expressões, por gentileza, podem perguntar, que a gente tenta esclarecer alguma coisa. Mas eu acredito que todos já tenham tido algum contato com esse tipo de informação. Então, o que ocorre? Corpo astral, numa visão, digamos, mais imediata, quando nós falamos, especialmente tendo em vista a nossa visão ocidental, está relacionado com aquilo que remete aos nossos desejos, às nossas emoções. Tanto desejos e emoções involutivos,
raiva, ódio, angústia, como também desejos e emoções evolutivos, ligados ao esplendor, ligado ao amor, enfim. Corpo astral tem esse significado numa visão mais moderna, teosófica. Porém, senhora Blavatsky não utilizou essa expressão, corpo astral, para se referir à nossa sede dos desejos. Ela utiliza a expressão corpo astral para se referir ao duplo etérico, uma porção mais sutil do nosso corpo físico, feito por uma matéria sutilizada, mas que, em regra, não a vemos. É claro que com as fotografias e outras habilidades que alguns adquirem, começa a ver alguma coisa desse duplo etérico ou corpo prânico. Mas o fato que a gente precisa ter o cuidado ao se trabalhar com a ideia, a literatura teosófica, é que a expressão de uma obra do Sr. Leadbeater ou de Annie Besant, ao se referir a corpo astral, não está expressando a mesma coisa que a senhora Blavatsky expressa, por exemplo, ao falar da concepção do homem nesta obra. Porque existe uma pequena diferença da concepção setenária do homem, do sistema hindu para o sistema budista. Então, são cuidados que nós temos que ter em relação a estudar uma doutrina teosófica. E olhe que, como ninguém me avisou isso, e a gente teve que ser meio que autodidata, olha que eu já passei maus bocados para tentar conseguir pequenas sutilezas em relação a essas expressões e compreender. E muito disso, às vezes, influenciado pela forma como essas obras são traduzidas. Então, são cuidados que nós temos que ter. Um outro problema ao estudo dessas obras, que eu sempre me relaciono, que eu vejo, é com relação aos nossos próprios preconceitos, as nossas próprias tendências. Por quê? Não raro, ao nos depararmos com um ensinamento de uma doutrina, esse ensinamento poderá nos incomodar. Incomodar em que sentido? Porque é um ensinamento que está trazendo uma ideia com o ar, digamos assim, de algo que tem que ser superado, evoluído, e eu estou totalmente tomado por ela e ela imanta a minha vida. Aí o que acontece? Eu procuro formas intelectivas, racionais, pensar para, olha, mas não é bem assim. E eu procuro desculpas para negar aquilo que me incomoda. Eu vou citar um exemplo bem rápido sobre esse tipo de coisa, de situação. Às vezes gera polêmica, mas o objetivo não é polemizar, tá? Então vamos ser tanto quanto leves. Um dos pontos que às vezes que eu me deparo, por exemplo, é que, pelo menos até onde eu entendo, e aí eu digo, esse é o entendimento meu, tá? Posso estar errado, mas pelo menos até onde eu entendo, a doutrina sagrada, a filosofia esotérica, a teosofia, ela defende no seu corpo doutrinário que duas metas a ser alcançada pelo ser humano, que está ligada ao desapego e à libertação dessa roda encarnacionista, sair da roda de Sansara, envolve a purificação do corpo físico. E essa purificação envolve purificação daquilo que eu engulo. E aí entra a questão polêmica. Eu entendo, por exemplo, e me parece que isso é algo colocado com muita clareza nas obras teosóficas, que um dos pontos a serem purificados é o ser humano, em algum dia, no seu ciclo evolutivo, alcançar, mais cedo ou mais tarde, a prática alimentar vegetariana ou vegana. Por quê?
porque entram questões relacionadas à fraternidade com tudo que existe, com o ambiente, com as leis divinas e com os seres que fazem parte de toda a existência, seres esses também divinos, ou nossos irmãos menores, os animais. A ciência hoje derrubou o mito e até a realidade prática visível aos olhos do homem derrubou o mito de que o ser humano precisa se alimentar de carne para sobreviver. Isso não existe mais. Eu posso me alimentar porque eu quero, porque eu gosto. Beleza, tudo bem. Mas eu não sou obrigado. Eu não preciso. É claro, existem algumas limitações sociais, limitações financeiras, com questões da vida, que eu não tenho acesso tão fácil em qualquer esquina a regrar minha alimentação. Beleza? Mas, uma coisa é fato. A ciência hoje já é tranquila em relação a que, pelo menos em regra, o ser humano saudável ele não precisa de carne para sobreviver. E se sabe também que carne é oriundo de matança, é oriundo de açougue, é oriundo de destruição de vidas dos nossos irmãos menores, os animais. Então, o que acontece? Alguns irmãos, colegas, por não se sentirem bem com essa ideia, seja pela necessidade dele de comer carne, ou familiares, às vezes filhos, às vezes ele até não come, mas o filho come, a esposa come, parentes e tal. Ele não consegue, se sente confortável com aquela visão teosófica trazida de que em um determinado momento você vai ter que sair disso. Que você só vai evoluir para certo nível se você purificar seu corpo, porque teu corpo físico faz parte dessa purificação. E é incompatível matança e crueldade de animais para prover exclusivamente o seu desejo, a sua sagacidade de se alimentar com sangue e gordura. Já que você não precisa disso, para falar a verdade, nem bem para a tua saúde faz. Aí o que acontece? O colega, o irmão, quando não se sente bem com essa ideia, devido aos problemas dele, ao invés dele assumir, como eu já assumi, hoje eu até que avancei um pouco mais nesse tema, já consegui me libertar um pouco dessa questão da carne, mas eu já assumi. E ao invés de tomar essa humildade de assumir, olha, eu estou limitado, eu não tenho como ainda, é algo que eu preciso trabalhar. Ele não assume. Ele procura desculpas para justificar algo que ele não quer, porque ele se sente mal. Aí o que ele entra? Ele entra, por exemplo, na problemática colocada nessa obra, Autocultura, do Dr. Taimni, que inclusive nós estamos estudando lá na loja. Dr. Taimni, ele era um químico indiano, conhecido pela exposição sobre assuntos metafísicos profundos, nascido de família hindu, estudou na Inglaterra, conferido o doutorado de Química pela Universidade de Londres em 1928. E o Dr. Taimni, trabalhando esses temas, em algum momento eu posso rapidamente citar uma etapa da obra, ele explica exatamente essa questão de como, muitas vezes, nós procuramos desculpas para negar um problema que é nosso. Então veja bem, aqueles que infligem dor aos animais, isso é a obra, página 26, tá, da obra, ou são causa de que a dor lhes seja infligida, quer para a obtenção de alimento, quer no campo esportivo, devem refletir sobre isso. O sofrimento infligido a outrem retroage inevitavelmente, cedo ou tarde, àquele que o causou, e a lei do karma não deixa de operar, mesmo no caso daqueles que são ignorantes ou que tentam encontrar desculpas plausíveis para seu erro. Ou seja, tentam encontrar desculpas plausíveis para o seu erro.
Então, esse é o outro alerta que eu faço quando nós estudamos a doutrina teosófica. Primeiro, problemas da tradução e das expressões. Segundo, a minha subjetividade. Se eu estou lendo algo que ela está me dando, e pelo fato daquilo me incomodar, eu não querer assumir, eu querer negar, eu querer apresentar com outra ótica. Essa que é a questão. Querer rebater, querer dizer que ele não está dizendo isso. Essa que é uma grande questão que a gente tem que sempre colocar. E um outro ponto, e esse talvez seja o mais importante, é que não adianta eu buscar a espiritualidade, não adianta eu buscar o conhecimento filosófico da sabedoria sagrada, se aquilo de alguma maneira não me atinge internamente, não promover uma mudança interna no meu coração. Se aquilo ficar apenas no meu aspecto intelectual, mental, talvez não seja, digamos assim, tão produtivo quanto seria se realmente eu fizesse no sentido de transmutação. Porque encher o pote com conhecimento, com informações, isso é fácil. Isso todo mundo faz. Agora, ser tocado no coração por essas informações e trazê-la para a tua vida real, o dia a dia, aí a história já se torna um pouco mais difícil. É um desafio que eu particularmente me vejo enfrentando direto com relação a isso daí. E é interessante porque tem uma passagem dessa obra que eu posso rapidamente mostrar para ilustrar isso. Deixa eu ver se eu encontro. Se não encontrar, eu cito mais ou menos aqui, não com as mesmas palavras, mas dá para a gente dizer. Mas eu acho que eu vou achar aqui rapidinho. Não está bem a parte, eu não marquei da maneira correta o que eu realmente queria, mas não há problema. Na verdade, já é outra obra que eu vou apresentar e dizer que muito do que eu estou falando aqui não é meu, tá? É retirado dessas obras. Então aqui é uma obra da senhora Radha Burnier, que é Aprendendo a Viver a Teosofia, que é uma obra que tem diversos textos elaborados por ela, tá certo? Textos esses sobre temas atuais de teosofia. Ela faleceu há não muito tempo, ela foi presidente da Sociedade Teosófica. E um dos pontos que era o que eu estava querendo procurar aqui para fazer uma leitura, mas se eu for perder muito tempo procurando, vai passar tempo demais, é exatamente uma passagem que ela remete a isso, a essa questão de você ter que vivenciar aqueles conceitos, de você ter que buscar realmente sondar aqueles conceitos dentro de si. E esse é um desafio. É muito fácil eu falar de encarnação, por exemplo, é muito fácil eu falar de corpos sutis, o que é o astral, o que é o mental superior, mental inferior. É muito fácil eu falar de exercícios de meditação para poder dispersar as minhas forças internas que vibram de acordo com elementais. É muito fácil eu falar disso, difícil eu fazer. Então eu ficar acumulando conhecimento teórico sobre diversos assuntos é muito fácil, difícil eu trazer isso para mim. Tanto é que se nós temos tanta consciência internamente das verdades sagradas, de um plano evolutivo de evolução, um plano divino de evolução, por exemplo, que são premissas colocadas a partir do ocultismo e da filosofia esotérica, se eu tenho tanta consciência disso,
com certeza eu não teria tanta angústia e conflitos no meu dia a dia, na minha convivência com meus familiares, no meu trabalho. Com certeza eu não teria tanto problema quando eu tivesse frustrações em relação aos meus objetivos profissionais. Com certeza eu viria de outra maneira algumas tragédias e perdas familiares. E na hora que aquilo ocorre, talvez o meu comportamento não seja de acordo com tudo aquilo que eu passei a vida inteira pesquisando e estudando. Por quê? Porque está só no intelecto, amigo. Você não assimilou nada. Não que isso não seja importante, estudar. Um dos caminhos é esse. Através do intelecto, nós enchemos o nosso caldeirão, nosso pote, uma hora ele vai transbordar. Quando aquilo transbordar, ele vai começar realmente a ativar nossa alma maior, nosso corpo intuicional, nossas visões mais abstratas de valores, da vida, de tudo que é divino. É verdade. Uma hora isso vai acontecer, mas nós poderíamos ser um pouco mais produtivos sobre esse aspecto. O problema é que às vezes nós ficamos só nisso, não saímos e esquecemos de trazer, internalizar aqueles conceitos, aquela vivência em relação ao que é realmente uma vida voltada para o sagrado, para o divino. São aspectos que a gente enfrenta. E aqui eu já faço um pequeno parênteses, para comentar um pouco o entendimento que eu vejo, por exemplo, na filosofia do Senhor G. do Krishnamurti. Krishnamurti, ele ficou notabilizado por querer romper com determinados paradigmas, no sentido de que visões de mestres, visões de conhecimento, visões de certas doutrinas, ou seja, ele procurou trazer uma percepção mais autônoma da vida, no sentido de que o caminho é seu. É você com você. Para muitos, isso pareceu um rompimento total com tudo que existia antes dele. Para muitos pode parecer. A mim não parece. Na verdade, ele apenas chamou a atenção para algo que já era dito, que já era avisado e que já era informado. Que, por mais que você procure se alimentar do conhecimento, você precisa ativá-lo dentro de si. Porque senão, ele não vai te servir de muita coisa. Caminhos são muitos. Caminhos são muitos. Mestres são muitos. Leituras de livros são muitas. Questões, escolas de mistérios são muitas. Temos muito isso aí. A própria teosofia. Teosofia não é nada que pertence à sociedade teosófica. Nunca foi. Teosofia existe muito antes da sociedade teosófica. É um conceito abstrato. É um conceito que é ensinado a teosofia em outras escolas. Eu frequentei um determinado período uma escola de filosofia, Nova Acrópole, por exemplo. Para mim, aquilo ali está ensinando teosofia. Aquilo é teosofia pura. Então, sim, não é uma propriedade da sociedade teosófica, sob hipótese alguma. E, enfim, o conhecimento está em todo canto. Todo local você tem acesso, é só querer. A diferença está em ele realmente te tocar. A diferença está em ele realmente sair do plano intelectual e atingir a tua alma. Aí é onde a coisa muda para todos nós, que essa é a verdadeira batalha que eu vivo todo dia tentando e que eu estou longe de conseguir ainda. Assim eu assumo, mas pelo menos já tenho consciência para mim sobre esse aspecto. E é como eu falo dessa questão, por exemplo, do Krishnamurti, a interpretação que eu tenho dele. Quem for buscar a obra do Krishnamurti, encontra lá, por exemplo, uma coletânea de textos de palestra, que é uma obra Libertos do Passado. E essa obra ele trabalha exatamente com essa questão de libertação de conceitos trazidos por terceiros. É a história do papagaio. O mestre falou, eu sigo. E ele já desde os 14 anos de idade já vinha trabalhando um pouco, entendendo esses conceitos, que a gente encontra algo parecido na obra Aos Pés do Mestre, que ele afirma ter sido ditada para ele quando ele tinha 14 anos pelo mestre de sabedoria Kutumi, apresentado à humanidade pela senhora Blavatsky, né? Desse senhor. E ali ele já dizia
Cuidado com que tudo repete. Não é porque todo mundo está falando a mesma coisa que aquilo está certo. Busque por si próprio, cheque, veja e sinta. Porque senão aquilo não vai atingir internamente o teu coração. Vai ficar só naquela esfera, daquele caldo imaginário. E na hora que você agir, sair daquele universo, sair daquele momento em que você está mergulhando e ir para a tua vida rotineira do dia a dia, tudo aquilo se perde. Aí você se torna, às vezes, um pai de família agressivo, você se torna um profissional que faz algumas travessuras ou maldades com outros colegas para assumir cargos, você se torna pessoa com certos comportamentos que, digamos, não seriam tão éticos assim. Às vezes nós vemos isso. Esse é o grande problema que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, no sentido de conhecer e assimilar. E aí entra a questão dos pensamentos, entra a questão das emoções. Porque se eu sou uma pessoa escaldada e guardo rancor e mágoa de alguém, pelo menos numa visão ética cristã, esotérica, da filosofia, isso não vai me fazer bem. Eu estou entrando em vibrações e atraindo para mim elementais de um momento astral relacionados com aquilo que inclusive pode me gerar karma. Então são situações bem complicadinhas. Esse é um aspecto mais prático do que a gente precisa viver em relação à teosofia. Então fica essas pequenas questões que eu já coloco. Primeiro, cuidado com a nomenclatura do que eu leio. Segundo, essa questão da minha subjetividade, dos meus preconceitos, do que eu leio, que eu não me agradou, e eu tento distorcer aquilo que eu li porque eu quero que ele se molde de uma coisa que me agrade. E o terceiro é sair desse momento mais superficial, procurar internalizar um pouco, exercitar isso um pouquinho mais. E falando o quê? De objetivos da sociedade teosófica. Por incrível que pareça, eu já falei um bocado sobre o objetivo da sociedade teosófica. Daqui a pouco vocês vão entender por quê, viu? Já falei bastante coisa. O que é que nós vemos a sociedade teosófica, a teosofia, que tipo de rompimento ela procurou trazer para a humanidade? Que tipo de situação nova ela procurou trazer para a humanidade? Quando a gente vê, por exemplo, uma determinada etapa da humanidade, nós tínhamos ali um período de Idade Média, digamos assim, em que ficou conhecido como a Idade das Trevas, em que se dizia que ali prevalecia uma espécie de ignorância, de dogmas, digamos, talvez promovidos pelos desvirtuamentos de uma igreja católica, apostólica romana. E aqui não vai crítica à igreja nenhuma, tá? Pelo amor de Deus. É apenas uma visão que se tem da história. E é fato que, baseado em dogmas, pessoas foram postas na fogueira. Galileu Galilei foi obrigado a negar a questão do heliocentrismo. Giordano Bruno, por não se negar essa visão, ele foi queimado. Aí nós tivemos Joana d'Arc e entre tantas outras pessoas que talvez sofressem ali de uma mera esquizofrenia ou tivessem uma mediunidade aguçada e que foram vistos como portadores do demônio e ali foram devidamente torradas. E isso tudo feito em nome do Senhor. Que coisa linda, né? Mas enfim, o que veio? A gente veio de um período em que é dito que a humanidade, sob certo aspecto, pelo menos no aspecto exotérico, eu uso exotérico, a ideia é esoterismo com X, tá? Exotérico, certo? E essa humanidade, nesse período, a partir de visões exotéricas, estaria no momento de trevas mesmo. Totalmente tomada por matanças em nome de Jesus, de Deus, ou seja lá o que for. E aquilo que poderia representar um avanço científico, aquilo que poderia representar novas descobertas,
eram confundidos com magia. Olha que interessante, pode ser confundido até com magia. Imagina uma TV na Idade Média. Era um objeto mágico do Satanás ou não era? Então veja, depois a gente vai ver realmente o que seria magia. Será que é tão mágico assim, sobrenatural quanto nós imaginamos? Talvez nem seja. Pelo menos não na visão que a gente defende a partir dos nossos estudos teosóficos. Mas enfim. Houve um momento em que a humanidade, já a partir do século XVI, por aí, a humanidade ela começou a se encantar com as descobertas da ciência. Começou a se encantar. E surgiram, dentro desse movimento, evoluções da medicina, sobre o corpo humano, sobre o comportamento da matéria física, química, mudança de determinadas substâncias. E assim eu começo a criar, né? Começo a desenvolver. Eu crio carro, crio pneu para o carro andar, começo a desenvolver ar-condicionado, desenvolvo microfone, né? Seu Thomas Edison, um teósofo, viu? Microfone, formas químicas de fazer esponja, por aí vai. E evoluir. Eu, humanidade, evoluir, conseguir chegar numa etapa em que me ofereci muitos confortos e me viciei neles e quero mais. E começa a dizer que tudo que não está relacionado com essa ciência materialista palpável é falso. É fantasia, é, digamos assim, superstição. Tudo é falso. Ou você me mostra empiricamente, ou é falso. E assim nós entramos na geração do materialismo. O materialismo. Olha só a coisa que interessante. De um momento de dogmas colocados, inclusive proibindo o desenvolvimento do livre pensamento, da racionalidade da humanidade, sob pena de ser colocado numa fogueira, eu evoluí para um estágio em que eu vivo em função e criei um novo Deus. Esse meu Deus agora é o material, é a ciência. É o materialismo, isso é a ciência. Se eu não for sólido, meu amigo, eu tenho que crer para ver. Então nada existe. E onde nós chegamos com isso aí, né? Onde nós começamos a chegar a isso aí? O que foi que aconteceu? O homem se apegou cada vez mais a isso. O homem mergulhou cada vez mais nessas tendências e esqueceu e começou a negar a existência da alma. Começou a negar a existência de algo mais. Ou seja, toda a minha vida, toda a minha existência, sem razão nenhuma, não vou questionar sobre isso, pouco me interessa, ela está aqui, ela se resume a isso aqui, as pessoas que estão ao meu redor, o que eu conquisto aqui, isso aqui é tudo. Tirando isso aqui não tem mais nada. Ele se apegou a isso. E detalhe, os espiritualistas às vezes estão apegados a isso. Sabe por quê? Porque entra naquilo que eu falei há pouco. Não adianta estar aqui na mente, mas não estar aqui no coração. Eu digo para todo mundo, eu sou, vamos lá, um exemplo, não estou criticando, aliás, não vou citar a teosofia, tá bom? Exatamente para não envolver alguma ideia que eu estou criticando alguma doutrina, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa teosofista, acredito em reencarnação, acredito em vida após a morte, acredito que todos os meus familiares estão ligados a mim por um vínculo kármico, que aquilo vai ter diversas passagens, situações, mas será que eu acredito mesmo? Essa que é a questão. Será? Essa que é a questão. Eu estou tão tomado por um condicionamento materialista de apego às coisas do dia a dia, dos confortos que foi dado, eu estou tão tomado pela visão da ciência, do empirismo, daquilo que eu posso ver, que eu, no fundo, eu nego o resto. Eu estou negando o resto. No fundo, eu estou negando um pouquinho essa alma para mim. E o que acontece? Quando a humanidade se apega a isso e tudo gira em torno desse imediatismo, ela perde a noção de tempo, ela perde a noção de objetivo, ela perde absolutamente tudo que ela tem. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Eu me apeguei a conceitos absolutamente materialistas sobre discurso que tudo que representava
a religião, tudo que representava o metafísico era fruto de superstição e ignorância, e me perdi em mim mesmo. Por quê? Porque aí eu parei de viver em harmonia com o universo. Eu já não vivo mais em harmonia com o mundo, com o universo. Meu problema é ganhar dinheiro, comprar o tênis mais novo que chegar no mercado, é comprar um celular, Apple, iPhone, não sei o que, 7, aí no ano que vem o meu tá zerado, novinho, funciona muito bem, serve para tudo que eu preciso, mas saiu o X aí, né? Estou desesperado, meu irmão, vou vender um rim para comprar esse telefone porque ele é muito lindo, eu estou desesperado por ele, eu quero ter ele, porque enfim eu quero ter, eu preciso dele. E eu pego e depois quando eu estou com ele na mão, telefone, bonitinho, passa ali um mês, acho lindo, estou feliz, senti aquela felicidade, aquela descarga de adrenalina. Mas depois vem a verdade, e quero outra coisa. Agora eu quero outra coisa, eu quero mais coisas. Aí vem. Enfim. Olha onde é que a humanidade está chegando. Olha como ela está perdida. Isso levado todo dia, sendo disseminado no dia a dia, nos nossos conceitos, nos nossos valores e retroalimentado na nossa mente. Agora eu vou falar de ocultismo, acredite. E talvez uma das coisas ocultistas que esteja acontecendo, todos nós estamos sendo vítimas no dia de não nos damos contas. Eu estou todo dia sendo bombardeado por uns conceitos vindo de uma caixinha maligna, desse tamanho, chama televisão. E o que passa dentro dela. Porque aquilo ali te hipnotiza, meu amigo. Aquilo ali traz mensagens para você que te domina o teu mental. Eu não sei até que ponto aquela veiculação daquelas programações é feito de forma consciente como algo, o nível que aquilo atua em esferas sutis. Eu não sei até que ponto eles sabem disso, mas atua. Tanto atua que é eficiente. E como atua. Essa é a questão. E já estamos falando um pouquinho aqui de ocultismo, viu? Por quê? Porque mensagens e ideias colocadas em massa para mexer com as emoções de uma pessoa e através das emoções elas se vincularem e entrarem em sintonia naquela vibração do mundo tal, a ponto delas pensarem que é delas, isso é ocultismo. E não se sabe se não é subliminar, né? Não se sabe. É exatamente essa questão que eu estou colocando. Eu não sei nem se eles têm consciência do nível que é. Você tem um troço que passa imagens repetidas ali numa velocidade absurda por segundos, do qual o teu cérebro não tem condições de refletir, então ele só capta. Está ali desde criança assistindo desenho animado, condicionando o teu cérebro a ser um receptor sem questionar e sem refletir. Aquele troço fica impregnado no teu corpo mental e no teu corpo astral, e um dia vem à tona e você pensa que é o teu pensamento, só que não é. Na verdade, você foi vítima de uma ação que poderia ser trabalhada por qualquer pessoa que manipula poderes ocultos, até o mesmerismo, que também seria outro. Mesmerismo, na verdade, seria um outro sistema, não é bem esse da televisão, não. Mas você foi vítima por um mecanismo. Um mecanismo que disseminou em você uma ideia que nunca foi sua. E aí é onde nós estamos cada vez mais mergulhados nesse mundo de materialismo e saindo da harmonia da vida com o universo. Aí os efeitos. Na política, corrupção. Na economia, fome, destruição, visões e pacotes econômicos feitos de maneira individualista para atender segmento A, segmento B, sem pensar na humanidade como um todo. Aí o que é que eu tenho? Divisão de nações, guerras, exclusões, sistemas religiosos dialéticos e violentos. Eu tenho isso. Porque a minha preocupação é o quê? Em satisfazer as minhas tendências imediatas daquilo que eu estou condicionado que eu quero. Eu sou um escravo. Eu sou um escravo. Se eu não me dou conta de como funciona um sistema filosófico, doutrinário, do plano divino, como se for certos mecanismos do ocultismo, eu termino sendo escravo da sociedade, de coisas que são colocadas e que eu não tenho liberdade. Porque eu estou manipulado por ele. Eu sou um escravo.
Então são visões que nós temos que ter, e a humanidade está aprisionada nisso, e ela não vive mais em harmonia. E daí vem questões ambientais, desastres, aí vem essa visão simplesmente para alimentar um determinado segmento de mercado, que é a questão da alimentação, às custas de matança, de tortura, essas coisas de nossos irmãos menores. Aí vem conceitos relacionados à extração total de tudo que o planeta pode me dar. Aí vem derramamento. Olha só que interessante. Recentemente foi noticiado uma baleia, não sei, numa orla marítima urbana, que ela apareceu na beira da praia, numa zona urbana, e que dentro dela estava cheia de lixo. Parece que até garrafa PET tinha. Aí eu lembrei dos eventos na beira-mar ali. O lixão que fica ali no outro dia. Algum recolhe, mas outros vai para o mar. Será que não tem peixes que engolem aquilo? Ah, é muito grande. Não, amigo. O peixe mero, ele é bem grandinho. Ele engole uma lata de cerveja daquela ali facinho. E isso é destruição da natureza. Isso é desarmonia com o universo. Isso é desarmonia com Deus. Se nós pararmos para analisar, aliás, não precisa para analisar, não. Basta a gente ler as filosofias sagradas e as doutrinas sagradas do mundo, que nós vamos ver que é. Basta isso. Agora, claro, podemos contestá-las. Mas, enfim, aquilo que o ser humano começa a chamar de progresso terminou caminhando para algo bem complicado, que é o quê? O materialismo exacerbado, com todas seus efeitos e suas consequências. Eu começo a negar tudo o que se refere à ideia de existência, de alma, de Deus. Começo a considerar aquilo meio que supersticioso demais. Ou, ainda que por uma convenção social eu diga que não frequente certas igrejas e tudo, mas no fundo eu ajo de maneira totalmente materialista, porque aquilo não atingiu meu coração. E eu estou tomado por esse hipnotismo. E perdi o mundo. Aí vem um problema. Outro probleminha. O ser humano, quando lida com isso e se desarmoniza com as leis de Deus, ele sai de um plano divino, meu amigo. Ele sai de uma meta de existência para a sua cadeia planetária. Ele sai de uma meta de existência de algo maior, que a gente começa a falar em trilhões de anos. É algo estranho porque nós vivemos num aspecto imediatista. Será que todo mundo aqui tem plena convicção de que a sua vida inteira, encarnação todinha, talvez dentro de um universo, de uma datação esotérica, seria um estalar de dedo, uns segundos, num período de um ano, talvez, ou até menos? Será que nós temos essa noção? Será que no fundo nós temos essa noção? Então o que acontece? Nós começamos a perder o rumo e a humanidade ela começa a sair do direcionamento de algo que tem que ser para uma busca de uma sutilização dos meios, a humanidade como um todo, porque há uma meta, algo a ser feito, há algo a ser trabalhado dentro de uma vida, de uma onda de vida que permeia uma cadeia planetária. Se eu estiver falando coisa que está saindo muito, tá? Avisa que a gente volta e conversa, tá bom? Dentro de uma cadeia planetária. Então, esse é o problema. E isso nos traz efeitos imediatos. Que efeitos imediatos? A tua centelha divina, querido, a minha centelha divina, todos nós temos. A nossa centelha interna, ela tem uma força ascendente. E ela quer subir. Ela está brigando lá dentro. Nós estamos, é uma espécie de luz que nós estamos ofuscando pelas máculas da nossa vida corporal, da nossa identificação com este corpo. Com este organismo aqui, que na verdade não é nada, não sou eu. Eu não existo, Moisés não existe, esse organismo não existe, nada disso existe, meu emprego não existe. Eu sou uma centelha divina. Eu sou algo. Eu estou aqui com essa roupagem porque um plano cósmico me coloca dentro de um desenvolvimento de uma mônada para que através de sucessivas encarnações e existências eu possa retornar ao Pai, retornar ao Uno, retornar à minha origem. Essa é a visão. Só que,
Como eu estou mergulhado no mundo de materialismo e tomado por essa massa de hipnotismo, eu estou totalmente aprisionado. Eu estou em conflito eterno entre as minhas emoções básicas, entre os meus interesses egoísticos, imediatos, e o que internamente a minha centelha divina está querendo. E eu estou entrando em parafuso. Aí eu entro em depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho um bocado de coisinha, de probleminhas. Eu vivo angústia, acho que vivo precisando fugir. Eu preciso fugir porque eu preciso beber. Eu preciso me mergulhar na bebida. Todo final de semana para mim, se por exemplo eu não estiver... Não é nada contra, eu não gosto às vezes de exemplo prático, porque tem pessoas que são adeptos de certas práticas e podem se sentir ofendidas, tá? Mas aí eu me preocupo um pouco com isso. Mas vamos lá, eu sou uma pessoa que todo final de semana eu tenho que estar em um evento com amigos em estádio de futebol com o objetivo não de assistir o jogo, porque eu gosto daquilo para aquele entretenimento, mas porque o meu objetivo é beber. Beber, gritar, esculhambar alguém e ficar... Eu já tive o desprazer, aí foi uma coisa um pouco até da minha profissão, de ver senhores como eu, como os senhores aqui, que a gente percebe que é pai de família, casado, com família, homem sério, trabalhador, pessoa de bem. Às vezes, na frente de um estádio, sozinho, com a lata de cerveja na mão, seja o que for, esperando o juiz sair, porque queria bater no juiz. Porque o time dele do futebol cearense, ele entendeu que o time não foi bem, porque o juiz, ele está lá sozinho. E a esposa dele está esperando em casa, a família dele, o emprego dele, tudo está lá. Ele está perdido, esse homem está perdido. O que que me leva a isso? Por que que esse homem não está aqui, por exemplo, buscando isso aqui? Por que que as massas não estão fazendo isso? O que que me leva a isso? Aí surgem depressões, aí surge o mal-estar, a tristeza, surgem as tragédias da vida. Esse conflito ele está acontecendo entre o materialismo e o vínculo divino dentro de nós todos. Isso está acontecendo o tempo todo. É aí onde está a nossa grande questão. E aí é onde entra um pouco essa visão do que é a teosofia. Há uma interpretação um pouco minha, tá? De qual foi a finalidade para que realmente surgiu a teosofia. A senhora Blavatsky, obviamente que é possível disso ser contestado, tá certo? Mas até onde eu consegui estudar, entender e saber, foi a pessoa que trouxe um novo esclarecimento e um rompimento com a tendência que iria decair mais para o materialismo, talvez nós estivéssemos pior, a partir de digamos assim, um ensinamento mais adequado para a humanidade, uma apresentação mais adequada para a humanidade. Foi um projeto feito por grandes guardiões do ensinamento sagrado, por esses mestres de sabedoria, com o objetivo de trazer um pouco a humanidade, já que era identificado esse caminho do materialismo exacerbado, com o objetivo de trazer um pouco para a humanidade uma luz no fim do túnel. Pelo menos é assim que eu interpreto. Não à toa que nomes como Kuthumi, Moria, Hilarion, mestres de sabedoria, que hoje em dia deu origem a diversos outros segmentos e movimentos, dentro da escola arcana, dos 7 raios, os mestres, movimento dos 7 raios, todos esses movimentos New Age que tem aí, antes da senhora Blavatsky ter trazido esses nomes ao mundo, eles não eram de conhecimento público, não. Então, esse é um dos pontos que eu até vejo de qual teria sido um dos propósitos da própria criação da Sociedade Teosófica, de um trabalho feito por essa senhora, inicialmente pelos mestres. Ela mesma, em um momento, não sei se é adequado eu ficar, realmente eu não marquei como eu deveria, aí eu ficar procurando para ler, mas se a gente tiver tempo mais na frente, mostra as passagens da obra, tá bom? A gente vai perder tempo. Mas enfim, nessa obra aqui, a passagem que ela se lamenta de ter
talvez não tivesse sido muito correto, muito certo a transmissão dos nomes dos mestres. Porque ela se lamenta da forma como toda esquina, na visão dela, ou um modo de dizer, tá? Não é assim que ela coloca. Mas de como aqui os nomes dos mestres estavam sendo transmitidos de maneira meio que leviana. Pessoas, já na época quando Blavatsky estava viva, quando escreveu essa obra, que eu salvo engano foi a última obra que ela trouxe ao público, A Chave para a Teosofia, ela já se lamentando que como algumas pessoas estavam ali querendo se apresentar para o mundo como canais de comunicação usados por esses mestres. E aí são os problemas que surgem também decorrente disso aí. Mas enfim, tudo isso serviu para quê? Para, de certa forma, chamar a atenção da humanidade para algo mais. E funcionou. Às vezes eu fico pensando que o serviço da sociedade teosófica sob o aspecto exotérico já trouxe resultados. Porque não há, pelo menos a meu ver, posso estar errado, essa interpretação minha pessoal, tá? É minha, posso estar totalmente equivocado. Mas até onde eu consegui compreender, eu não vejo como não atribuir a obra da Blavatsky, a teosofia apresentada por ela, por intermédio desses mestres, aliás, por esses mestres apresentados por intermédio de Blavatsky, não há como determinados conceitos terem sido trazidos à humanidade antes dela trazer. E que resultou vários movimentos, que são esses movimentos New Age. Obviamente que tem todo sentido. Chamou a atenção da humanidade para algo novo. Algo tão novo, vírgula, né? Mas apenas não é novo, é que chamou para algo que não estava tão descoberto. Então hoje não é incomum, por exemplo, nós termos aqui pessoas já trabalhando e ganhando uma certa popularidade com terapias holísticas. Alguém pode chegar e dizer, mas tem muito charlatanismo nisso aí. Talvez até tenha, quem somos nós para criticar. Mas quando se fala disso, já está falando de chakras. Falar sobre chakras, equilíbrio dos chakras, a manutenção dos chakras como fontes de contato com energias, com prana, esse restabelecimento, radiestesia, tudo isso são coisas atuais que, de uma certa forma, ganharam um impulso de popularidade e atenção a partir daquilo que foi desvelado pela obra da senhora Blavatsky. Pelo menos é assim que eu vejo. E aqui é onde nós temos uma questão da sociedade teosófica, um dos aspectos que foi trabalhado. Detalhe, tá? Quando a gente fala um pouco dessa senhora, é bom falar um pouco da história dela. Eu acho que o Luiz andou comentando que falou um pouco sobre ela, da história. Mas tem tópicos que talvez ele não tenha falado. Essa aqui é a obra biográfica da senhora Blavatsky, talvez a mais rica e exata que exista. Tem uma obra do Sinnett, que a conheceu pessoalmente, mas mesmo a obra do Sinnett, talvez essa seja ainda mais rica. Porque ela teve acesso, inclusive, a documentos que o Sinnett não teve, que documentos que vieram ao conhecimento posteriormente. Cartas de comunicação, certas questões que foram colocadas que não havia, ela teve. E é interessante, já que nós estamos aqui numa loja maçônica, algo curioso, não sei se o Luiz trouxe aqui quando falou, mas que eu acho que é interessante citar. Citar um pouquinho. Depois do intervalo eu procuro, que eu realmente pequei muito em não anotar direito as páginas. Não, mas achei. Achei aqui. Sobre os reconhecimentos da vida de Blavatsky, tá? Um reconhecimento de Blavatsky que criou sensação entre os maçons norte-americanos, quando eles souberam que a famosa senhora Blavatsky havia recebido um diploma dos seus irmãos maçons da Inglaterra.
conferindo-lhe o título de membro de uma ordem maçônica. Alguns duvidaram que esse título tivesse sido dado a ela. HPB Blavatsky respondeu aos céticos no Jornal Maçônico, aproveitando a ocasião para comparar a maçonaria oriental com a sua contraparte ocidental. Pesquisas recentes revelaram novos fatos a respeito deste título. E descrito aqui. Soter foi uma das pessoas que, à época, fundou a Sociedade Teosófica. Inclusive, ele era maçom. E esse nome, Teosofia, foi escolhido por ele. Foi sugerido por ele. Embora Blavatsky já tivesse usado a expressão em outra época da vida dela. Mas essa expressão, Sociedade Teosófica, com o nome Teosofia, para batizar esse corpo doutrinário do qual ela estava do qual ela estava trazendo a humanidade e formando essa sociedade a partir desse Soter, que era um maçom. Então ele havia escrito entusiasticamente a respeito dela para seus irmãos maçons na Inglaterra, inclusive John Yarker, o grão-mestre do antigo e primitivo rito de pedreiros livres. Desculpa, não sei nem o que é isso, acredito que na loja maçom os irmãos saibam. Enfim, em reconhecimento à erudição mostrada em Isis, Yarker enviou a Blavatsky o certificado de mais alto posto da maçonaria de adoção, o de princesa coroada. Essa maçonaria de adoção é a maçonaria de mulheres, criada em 1774, pelo menos é o que diz essa obra, tá? 1774, pelo Grande Oriente da França. Fica a curiosidade, já que estamos na loja maçônica. Soter solenemente informou aos leitores de Banner of Light, Bandeira da Luz, de 2 de fevereiro de 1878. Esta é a maior honra maçônica que se pode conferir a uma mulher, e sua concessão deveria ser lembrada pela maçonaria como um evento de importância histórica. Quando a sua adequação para receber tais graus foi questionada, o próprio Yarker declarou: eu não dei à senhora Blavatsky nenhum grau além daquele que ela estava habilitada a receber, por todas as regras e regulamentos internacionais do que é chamado de maçonaria de alto grau. Ao mesmo tempo, estou bem consciente de que ela recebeu, de fontes mais antigas, muitas distinções que não foram dadas por mim. Então, fica até essa curiosidade em relação a... Eu particularmente não sei bem o que significa, eu não sou maçom, mas fica essa curiosidade na loja maçônica para conhecer essa percepção que tinha da senhora Blavatsky e esse registro. E o que a gente percebe? Exatamente isso, esse momento em que se procurou esses mestres de toda essa vida da Blavatsky, de selecioná-la como uma pessoa que trouxesse para o Ocidente, que trouxesse para a cultura que estava ali se implantando no mundo e tendesse a ganhar uma hegemonia, uma busca, uma espécie de um resgate de conceitos filosóficos, conceitos divinos, filosóficos da sabedoria antiga, da sabedoria primitiva, da sabedoria sagrada. Se não fosse isso, quanto mais nós não estaríamos mergulhados no materialismo. E olha que nessa época nem TV tinha. Não sei até que ponto hoje, se não fosse isso, nós estaríamos pior. Porque são freios que ocorreram e que a gente vê hoje no dia a dia. Já ganhando uma certa notabilidade, algo que é decorrente dessa transmissão, desse conhecimento. A senhora Blavatsky, ela foi muito notável por seus feitos, mas também pelas críticas que aconteceram. Só que nos ganha curiosidade um pouco saber da vida dela, porque uma das coisas que eu particularmente me preocupo, e isso sou eu, quando eu vou procurar me informar sobre algum conhecimento espiritualista, é a origem, a fonte, e se realmente essa fonte ela merece algum crédito. E eu não tenho a menor dúvida hoje em relação à obra da senhora Blavatsky, porque a própria vida dela já demonstra que essa mulher ela estava num nível de envergadura, de avanço espiritual muito elevado. Era uma mulher que poderia ter tido, à época, tudo na vida, em zona de conforto. Filha de família nobre, a própria avó dela era uma princesa, a mãe dela era filha da princesa, enfim, o pai, o avô, ele passou muitos anos sendo governador
de determinadas localidades da Rússia. Ele era designado como províncias, né? Era designado governador, ele era governador, tinha uma carreira política. Determinados, viveu com a família em mansões, relacionado desse cenário político da Rússia. Teve educação elitizada, inclusive com outras línguas, aprendeu inglês, ensinaram francês, isso ainda quando era garota. Ela vivendo com a família, até os 10 anos de idade com a mãe, né? A mãe faleceu quando ela tinha de 9, 10 anos. Sua irmã mais nova, uns 2 anos mais nova, que era Vera. E ela poderia ter escolhido tudo. Era uma pianista notável. Há relatos, nessa obra cita alguns relatos de pessoas mostrando como era surpreendente a habilidade dela no piano, no sentido de improvisação. Não é criar música ali, não é fazer música dos outros, não. Interpretar música não, era na hora de improvisar. Olha o nível de percepção e de busca que essa mulher já tinha para efeitos artísticos, o que já demonstra envergadura espiritual alta. Então, tudo isso ela tinha. Habilidades também com artesanato, inclusive um determinado período em que ela teve que morar na França, ela viveu desses artesanatos. Blavatsky tem uma série de questões que ela poderia, sim, ter escolhido uma vida confortável, tranquila e de sucesso. Nessa obra não tem, pelo menos até agora eu não vi, mas é dito que o próprio mestre dela, o guia mais próximo dela, que seria o Senhor Moria, teria dito para ela, você chegou aqui num determinado ponto que ou você segue a tua carreira e vira uma pianista de sucesso, e isso você vai ser na sua vida e vai ser eternizada, ou você vai levar à frente um trabalho que nós temos para você. E ela escolheu levar à frente o trabalho que eles tinham. É importante trazer também outras questões relacionadas a por que foi criada, de como foi criada a Sociedade Teosófica, que daí vem também os seus objetivos, a gente já começou a falar bastante sobre isso. Mas é importante também tratar sobre questões que demonstram que alcançar certos níveis de compreensão, de envergadura espiritual, de desenvolvimento de poderes e faculdades latentes do homem, faculdades extrasensoriais, não é algo tão fácil, não é algo tão rápido, não é algo tão imediato, não é algo tão simples. É bom esses alertas porque a época dessa obra ela já reclamou, né? Eu contei aqui, não li, mas contei. Da questão de já tinha muita gente aí se dizendo que estava canalizando o mestre. E hoje é que tem mesmo. É só procurar. Inclusive na internet. Quem somos nós para dizer que isso não é real, tá bom? Mas quando a gente estuda um pouco sobre isso, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Por exemplo, uma última que me deram notícia que eu chequei, que eu fiquei muito, me surpreendeu, e quem sou eu para estar criticando, mas tudo bem, talvez seja mesmo, mas eu não particularmente sou um pouco cético quanto a isso. Uma pessoa que estaria escrevendo, canalizando mediunidade, ou sei lá o que é, psicografando cartas de Jesus. Isso está na internet. E essas cartas estão na internet. Tá certo? E atribuída a Jesus. A pessoa atribui a Jesus, atual, hoje, século 21. Então, assim, são questões que a gente coloca, que a gente tem que ter um certo cuidado. E quando a gente visita um pouco a vida da Blavatsky, nós vemos que as coisas não são tão fáceis. Blavatsky, ela fugiu da vida dela em sociedade em 1851, desculpa. Em 1851. Ela fugiu de um casamento. De uma vida com noivo. Há relatos que até esse noivo teria ajudado ela, supostamente esse casamento já teria ocorrido com um acerto, porque esse suposto noivo também seria uma pessoa interessada na espiritualidade, talvez até de alguma ordem maçônica, Rosa Cruz, não sei. Há relatos desse tipo, certo? Mas a versão que é mais apropriada é a dessa obra aqui, que ela teria fugido mesmo. Ok?
E o que é colocado? Em 1951, ela... 1851, desculpe, sempre lembrando que estamos falando do século XIX. Ela fugiu e, a partir disso daí, ela passou praticamente 10 anos no mundo, visitando diversos cenários e, ao mesmo tempo, tendo contatos com o mestre dela, o Senhor Moria, esse mestre que a ensinava, e com a proposta de que ela iria ter que, em uma determinada etapa da vida dela, passar 3 anos no Tibete, para depois desenvolver realmente o trabalho que eles estavam preparando para ela. Só que, durante esses 10 anos, até ela conseguir entrar no Tibete, ela tentou entrar 2 vezes e não conseguiu. É isso que surpreende. Surpreende no sentido de que as coisas não são tão fáceis, não são tão simples de se alcançar. Ela era uma pessoa que já vinha desde os 4 anos de idade manifestando faculdades extrasensoriais. Ela era uma criança que, por exemplo, em certos terrenos da vida dela, da infância, em que era terreno arenoso, onde já foi curso de água, tanto que havia peixes fossilizados nesse terreno arenoso, ela sentava ali e ficava contando para as outras crianças e para a irmã sobre a vida naquela água ali. Inclusive sobre combates, como se estivesse falando com toda uma vivacidade. Ou seja, eu sei lá o que ela já estava acessando ali, né? Então, desde criança, ela já vinha apresentando coisas diferentes, um ser diferente. Quando ela fugiu desse casamento em 1851 e ganhou o mundo, ela tinha 17 anos de idade. Estamos falando de 1851. Você sair da Rússia para o Egito, para a Inglaterra, para o Egito, para a Índia, tentar entrar no Tibete. Não tinha avião, nem carro tinha direito, não sei nem se tinha carro ainda nessa época, mas enfim, ela se transportava muito em carruagens,